Olá, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo à CNN Brasil. A gente te atualiza agora as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 31 de janeiro. De olho no noticiário internacional, na nossa atualização por aqui, a gente vai sem perder tempo até os Estados Unidos conversar com a nossa reportagem. Por lá, o país entrou hoje no que deve ser uma curta paralisação do governo, o chamado shutdown, após o Congresso falhar em aprovar um acordo que financia os departamentos públicos considerados não essenciais. De plantão, para trazer todos os detalhes para a gente, ela, Priscila Yazbek. Boa tarde para você, Priscila. Oi, Isabel, boa tarde a vocês, estamos juntas nesse plantão, a todos que nos acompanham. Esse shutdown parcial que acontece 2 meses depois, pouco mais de 2 meses depois, do maior shutdown da história dos Estados Unidos, que aconteceu até novembro do ano passado e que durou 43 dias. Isso aconteceu depois que o Senado conseguiu aprovar o orçamento por 71 votos a favor e 29 contra, mas tarde demais na sexta-feira para que a Câmara dos Representantes apreciasse essa votação. Então, só depois da segunda-feira é que essa proposta vai ser analisada. Por isso, esse shutdown parcial que começou na madrugada desse sábado, mas a tendência é que ele não se estenda muito, já que no último shutdown houve um desgaste muito grande para ambos os partidos depois que os democratas bloquearam o orçamento pedindo a extensão de benefícios à saúde com um custo para a economia americana de 11 bilhões de dólares. O que ficou acordado no Senado é que vai haver uma separação dos financiamentos para o Departamento de Segurança Interna, que coordena as ações, inclusive, da Polícia de Imigração, do ICE, do resto do orçamento, para que o governo funcione enquanto os congressistas discutem como vai funcionar esse financiamento para as ações anti-imigração. Os democratas estão pressionando o governo de Donald Trump para conter essas ações do ICE e dizem que não vão liberar os orçamentos, o orçamento para o Departamento de Segurança Interna enquanto os agentes federais não forem retirados de algumas cidades, como, por exemplo, Minneapolis, onde 2 cidadãos americanos, René Good e Alex Pretty, morreram no dia 7 de janeiro e no dia 24 de janeiro em ações realizadas por agentes federais. Os democratas também exigem que esses agentes do ICE usem câmeras corporais e que também não usem mais máscaras nessas ações como condição para que esse orçamento, que agora vai ser desmembrado, então, para o Departamento de Segurança Interna, seja aprovado. Enquanto isso, esse shutdown parcial acontece e o sindicato, por exemplo, dos controladores de tráfego aéreo pediu para que o Congresso libere urgentemente o orçamento, já que o setor de aviação vem sendo afetado e também os seus funcionários, esse que foi um dos segmentos mais afetados também no shutdown do ano passado. Eu volto com você, Isabel. Muito obrigada, Priscila, que vai voltar mais vezes também ao longo de todo o sábado com outras informações. Ainda no noticiário internacional, uma explosão atingiu um porto no sul do Irã. De acordo com a imprensa local, a causa foi um vazamento de gás. Esse é destaque também no site da CNN. Pelo menos uma pessoa morreu e 14 pessoas ficaram feridas. A explosão ocorreu em meio a uma escalada de tensões com os Estados Unidos. Durante a semana, o presidente Donald Trump ameaçou atacar o país e mobilizar navios de guerra no Oriente Médio, incluindo um porta-aviões. E a gente vem aqui para Brasília também te trazer atualizações sobre a situação de saúde do presidente Lula. Ele passou por uma avaliação de rotina depois de operar uma catarata no olho esquerdo. O presidente deve voltar às atividades normalmente na segunda-feira, participando inclusive da abertura do ano no Judiciário, bem na próxima segunda. Duda Cambraia traz todos os detalhes ao vivo aqui da Capital Federal. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos que acompanham a CNN Brasil. Pois é, Isabel, segundo fontes palacianas, então essa ida do presidente Lula a essa clínica na Asa Sul de Brasília já estava prevista. É normal, então, que 24 horas após a cirurgia o paciente volte no médico para ter esse retorno sobre como anda o pós-operatório. Segundo a nota do Palácio do Planalto,
O Lula apresenta, então, uma evolução satisfatória com exame oftalmológico dentro do esperado para esse período de 24 horas. Inclusive, o presidente já retornou para a Granja do Torto, residência oficial da Presidência da República, e deve permanecer ao longo do final de semana na Granja, voltando, então, como você bem disse, às atividades na segunda-feira, despachando no Palácio Planalto. Ele já tem algumas agendas confirmadas ao longo da semana. Na segunda-feira, participa, então, da abertura do ano judiciário, às 14h. E na terça e na quarta-feira também tem agenda aqui em Brasília, Isabel. Agora, na sexta-feira, o presidente, apesar de ter feito a cirurgia, vai viajar para Salvador, sexta-feira, dia 6. Ele tem algumas cerimônias de entregas de ambulância do SAMU, vai visitar o hospital na capital soteropolitana e deve permanecer em Salvador até sábado, então. A gente lembra que Lula passou para a cirurgia de catarata no olho esquerdo na sexta-feira, entrou no hospital cerca de 7h30 da manhã, saiu às 10h e ele já tinha passado por esse mesmo procedimento, só que do olho direito em 2020. Em 2023, Lula fez um outro procedimento no olho a fim estético de retirada, então, do excesso de pele nas pálpebras do presidente Lula. A gente segue, claro, Mega, acompanhando a evolução desse pós-operatório e qualquer novidade a gente volta na programação da CNN Brasil. Volto com você. Combinado, Duda. Muito obrigada pelas suas informações. Ainda aqui em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que o deputado Nicolas Ferreira visite o ex-presidente Jair Bolsonaro no presídio da Papudinha. Quem traz os detalhes é a Aline Beckett. Aline, já tem todo um cronograma praticamente fechando o mês de fevereiro com várias visitas autorizadas ao ex-presidente da República. Traz pra gente suas apurações. Boa tarde, bem-vinda. Tem sim, Bel, muito obrigada. Boa tarde a você e a quem nos acompanha nesta tarde de plantão aqui na CNN Brasil. Bom, além da autorização de Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, o ministro autorizou outros parlamentares também a visitar o ex-presidente na Papudinha, que fica no complexo penitenciário da Papuda, aqui na capital federal. Agora, com essa autorização de Nicolas Ferreira, a agenda de visitas ao ex-presidente fica da seguinte forma. Bel, vou destacar aqui para você nessa arte em destaque que no dia 18 de fevereiro, o senador Bruno Bonetti, do PL do Rio de Janeiro, deve visitar, então, o ex-presidente de 8 às 10 horas da manhã. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, também deve visitar o ex-presidente no dia 18 de fevereiro, de 11 a 1 hora da tarde. Já no dia 21 de fevereiro, ficou marcada, então, as visitas de Nicolas Ferreira, de 8 horas da manhã às 10 horas da manhã, e também foi autorizada a visita do deputado Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, de 11 horas a 1 hora da tarde. Então, fica aí os 2 senadores no dia 18 de fevereiro e os 2 deputados no dia 21 de fevereiro, os 4 autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, relator deste caso. E, é claro, desde dezembro ficou, então, decidida, autorizada a visita permanente da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao ex-presidente. Essas autorizações foram feitas a pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes chegou a negar os pedidos de algumas lideranças, como, por exemplo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e também do senador Magno Malta. Isso pelo ministro ter identificado ali que havia riscos às investigações, essas visitas dessas lideranças. Eu ressalto ainda que quem visitou o ex-presidente na semana passada foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Lembrando que o ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão a ser cumpridos aqui em Brasília por crimes ligados à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A gente segue acompanhando, Bel. Obrigada, Aline. Em resumo, Jair Bolsonaro quer fazer política, quer guiar seus aliados também nas conversas eleitorais de 2026. Bom trabalho para você. São 2 horas da tarde, mais 24 minutos. A gente vem aqui até para a câmera aberta para mostrar o estúdio com este selo do Carnaval 2026. Tem até um tamborim aqui que o Evaldinho vai colocar para gente. Olha aí, para a gente entrar no clima, afinal é sábado, é quase Carnaval.
de Janeiro vai se despedindo, abrindo alas para fevereiro. E em São Paulo foi apresentado o esquema de segurança para garantir, claro, a tranquilidade dos foliões durante o carnaval na capital paulista. Vamos então fazer a ponte Brasília-São Paulo para conversar com ele, Renan Fiuza, que vai detalhar para a gente. Quero saber se já está com samba no pé, Renan, que você gosta de um sambinha. Eu sei que gosta, você não esconde de ninguém. Tudo bem, Mega? Como é que estão as coisas por aí? Boa tarde para você, para os nossos amigos e amigas aqui na CNN. Gosto muito de samba, aliás, é uma das festas preferidas, viu? Adoro carnaval, acho fantástico a alegria das pessoas. Aliás, carnaval aqui em São Paulo, tá? Que cada ano que passa está crescendo bastante, por isso que o esquema de segurança ele precisa ser reforçado. Para se ter uma ideia, a gente está falando de mais de 50 mil agentes de segurança que estarão trabalhando aqui em São Paulo nos 8 dias. Afinal de contas, semana que vem, pré-carnaval, depois tem carnaval e para os foliões, aquela turma que tem fôlego, tem o pós-carnaval, são 8 dias de festa. A gente está falando de polícia militar, guarda civil metropolitana, sem contar as câmeras do Smart Sampa também, que vão estar ali monitorando todo mundo nos mais de 600, isso mesmo, 600 blocos aqui na capital paulista. E aí a gente tem aqueles mega blocos. E para isso, obviamente, também o esquema precisa ter aqueles drones sobrevoando. Tudo para os foliões curtirem numa boa, né? Sem problema, sem estresse. A gente sabe muito bem, como eu disse, né, que o Carnaval de São Paulo tem crescido a cada ano e a turma vem para cá mesmo. Não somente o paulista e o paulistano que estão por aqui, mas muitos turistas. Aliás, falando em folia, carnaval, turista, Rio de Janeiro também é palco de um belíssimo carnaval. Sabe quem tá lá? Raquel Amorim, minha amiga. E aí, como é que vai ser esse carnaval por aí, Raquel? Sambinha no pé, né? Não sou uma rainha de bateria, mas dá para desenrolar. Renan, boa tarde para você, para todos que nos acompanham, falando sobre o esquema de segurança para o Carnaval aqui do Rio de Janeiro, e especificamente para os ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí, aquele aquecimento para os desfiles oficiais. Ao todo, 1.200 agentes da Polícia Militar foram escalados para fazer a segurança nos ensaios técnicos no Sambódromo. 200 PMs por noite de ensaio, isso levando em consideração os ensaios técnicos da Série Ouro, que ocorreram na semana passada, e os do Grupo Especial, que estão sendo realizados neste final de semana. Então, esses ensaios técnicos, além dos PMs, para fazer a segurança, a gente tem o apoio de viaturas, motocicletas, tropa especializada, como o Batalhão de Choque, a Polícia Montada e o Grupamento Aeromóvel. Ontem tivemos 4 agremiações na Marquês de Sapucaí, com umas tradicionais Mangueira e Mocidade. Hoje vamos ter mais 4 escolas de samba na Passarela do Samba. Vamos ter a Vila Isabel, Salgueiro, Paraíso do Tuiuti e Portela. Os ensaios técnicos começam às 9 horas da noite e o detalhe, a entrada é gratuita, todo mundo pode acompanhar. É só obter o ingresso por meio do aplicativo oficial do Carnaval do Rio, que é o Rio Carnaval 2026. Os policiais fazem a segurança dentro da Sapucaí e também no entorno do Sambódromo. E aí estamos falando das avenidas Francisco Bicalho, Presidente Vargas, Paulo de Fronten e o viaduto 31 de março. Então a gente tem ensaios técnicos ocorrendo a todo vapor aqui no Rio de Janeiro, esquema especial de segurança também nos blocos de rua, só destacando para este fim de semana, cerca de 1.500 policiais militares foram designados para fazer a segurança nos blocos. Eu volto com você. Obrigada, Raquel, Renan, nossa dupla carnavalesca do Sudeste, para a gente já entrar no clima. E para você que não é muito do samba, mas gosta de música e de repente está se programando para ir até o Rio de Janeiro, olha só, tem expectativas sobre quem deve se apresentar nas areias da praia de Copacabana. Tá uma agitação danada nas redes sociais para todo mundo tentar adivinhar se é Justin Bieber ou se é Britney Spears. A Prefeitura do Rio compartilhou ontem um trecho de uma música que, segundo os fãs, poderia ser direcionada ao sucesso Baby One More Time, de Britney Spears, ou Baby, de Justin Bieber, o que deu a entender que os dois estão entre os nomes cogitados. Você viu ali na tela o trecho da publicação, né? A publicação abre justamente com "Oh baby, baby", não disse qual baby. Você lê no ritmo que quiser exatamente essa aspa. Então manteve o mistério no ar.
Façam suas apostas se será Britney, se será Justin Bieber. E vale lembrar que até o momento não tem confirmação oficial sobre qual vai ser a atração do show em Copacabana. As duas primeiras edições do evento contaram com apresentações de Madonna e de Lady Gaga, que bateram recorde de maior público para o show de uma artista mulher. Tá aí o enigma lançado pela Prefeitura do Rio. Façam suas apostas. Eu não vou me arriscar a dizer qual que eu prefiro aqui não, viu? Talvez eu estivesse com mais vontade de ir naqueles shows que já aconteceram. Desses dois aí, não sei se eu me animaria o suficiente para ir, mas a gente sabe que tem potencial qualquer um dos dois para animar multidões na capital fluminense. 2h30 em ponto. Essas foram as principais notícias do momento. A gente volta aqui ao longo da programação. Espero por você. Até lá, uma excelente tarde.